Saber Direito traz um curso de Direito Contratual. O professor Matheus Costa aborda o negócio jurídico, a teoria geral, o gerenciamento contratual, a negociação, a formação e o encerramento do contrato. Confira a aula 3. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Senhoras e senhores, meu nome é Matheus Costa, sou especialista em Direito Contratual, Direito Público, professor de faculdade e também da Escola Superior de Advocacia. É uma honra, uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. Abordaremos hoje sobre questões inerentes ao direito contratual. Igual passamos das aulas, falamos sobre negociação, sobre negócios jurídicos, falamos sobre teoria geral do contrato. Hoje falaremos sobre o grosso mesmo, o que dá motivo, o que dá alegria quando você está ali fazendo o contrato, que é a pré-contratação, a contratação, a negociação ou seja, a formação dos contratos. Vamos falar hoje basicamente sobre como se dará a formação dos contratos. Pessoal, antes de começar o tema, quero dizer que é uma alegria e um compartilhamento eu estar aqui com vocês. Gosto sempre de frisar que o Saber Direito aqui na TV Justiça, ela possibilita de coração que você atinja aquele objetivo. Seja você estudante na graduação, seja você estudante no concurso, seja você profissional do direito que queira fazer aí uma profundidade sobre o tema, saber mais ou, quem sabe, se aventurar, mas com responsabilidade, que é com estudo, por outras matérias. Bom, o direito contratual, o objeto do nosso estudo nesse curso, ele está estritamente ligado nas coisas do nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Por isso que eu falo que ele é muito importante, por isso que eu falo que ele é uma das nuances mais importantes de estudo, é essa relação privada. E o porquê que eu falo isso? A relação privada, ela tende a regular todas aquelas situações vividas no dia a dia da pessoa. E nada mais do que com um judiciário abarrotado, com várias situações aí que tire, né, aquela agilidade, aquela prestação jurisdicional que tanto nós almejamos, nada melhor do que você desfocar do litígio e encontrar dentro de um contrato, né, dentro de uma relação privada, direitos e obrigações sem depender do judiciário. Quero aqui trazer um exemplo clássico disso, que é do próprio negócio jurídico que a gente já falou. Ele não precisa da intervenção do judiciário, ou seja, não precisa de uma declaração do juiz para ter força, para ter efeito vinculante, para condicionar e obrigar as partes. Não precisa disso. Então, o contrato, quando ele é bem feito, ele vai antever ou antecipar aquilo que ambas as partes almejam. Então, você consegue, através de situações, e vamos falar hoje sobre cláusulas contratuais, como desfocar ou arrumar a casa, digamos assim, para que todos os problemas não se desafoguem na justiça, para que tudo seja previamente estabelecido dentro de um contrato. E eu não estou falando aqui para vocês vagamente, estou falando aqui para vocês realmente dentro do que vem a ser a formação do contrato objeto da nossa aula de hoje. Pessoal, formação dos contratos, ele começa na relação pré-contratual. Ele começa ali naquela situação onde você começa a manifestar suas conversas, sua vontade, aquelas reuniões, aquelas ligações, tudo isso, esse ânimos, essa intenciones que falamos lá do direito italiano, essa intenção de justamente chegar a um objeto em comum, chegar a uma cordialidade, a uma consensualidade, lembramos do princípio da consensualidade, isso ele tem que ser assegurado pelo Código Civil, ele é
Ele não só tem, como ele é assegurado, como ele, se você souber utilizar sabiamente, de forma profunda, através de técnicas, inclusive de negociação que vamos falar hoje, você consegue fazer com que, mesmo que a parte contrária quebre tudo aquilo que você esperava, você vai ter o seu resultado. É por isso que o nosso começo de hoje da aula vai ser falando sobre o que vem a ser essa manifestação da vontade. A manifestação subjetiva, a manifestação objetiva e onde que no Código Civil ela se encontra. E ela se encontra. Vamos lá. Pessoal, no Código Civil podemos encontrar uma situação onde há uma manifestação de vontade. Né? No próprio artigo 111, ele fala assim: o silêncio importa anuência, quando a circunstância ou usos o autorizem, e não for necessária a declaração expressa. Aqui está falando literalmente da manifestação de vontade. Aqui está falando, se você ficar em silêncio, você não falar nada sobre determinada vontade, sobre determinadas circunstâncias, na fase pré-contratual, ou seja, na fase negocial, que a gente chama de puntuação, P-U-N-T-U, C cedilha A-O-T-I-O, você com certeza, se você, ao determinar ou não determinar algumas circunstâncias, né, até pelo pleonasmo da palavra, realmente, se você deixar de determinar o determinável, digamos assim, ou seja, o objeto, e não falar que aquilo produzirá efeito mediante situação escrita, mediante silêncio, o próprio Código Civil, no artigo 111, igual eu acabei de ler para vocês, ele assevera isso: o silêncio importa anuência. Se lá no seu pré-contrato não falar que aquela promessa, olha bem, se no seu pré-contrato não falar que aquela promessa, que aquele semi-acordo de vontade, ele depende de uma forma escrita, se a outra parte, ela assim o querer por silenciar, ela vai estar anuindo aquelas condições que você falou, ou que ela falou. E, inclusive, eu quero até dar um gancho aqui sobre questão de proposta. A proposta vincula. Vamos ver já já sobre isso. Então, pessoal, agora, nesse começo de aula, o que a gente tem que ter noção é sobre essa manifestação de vontade. A manifestação de vontade, ela pode ser expressa ou tácita. Tácita foi o artigo 111 que eu acabei de ler. E ela será expressa quando? Ela é expressa quando você, de fato, gesticula, faz mímica ou escreva que você quer aquele negócio, que você aceita aquele negócio, que você quer contratar. Então, por exemplo, você está ali comprando um carro, lá num feirão, né? E aí a pessoa pega e você está negociando, fala, ó, quilometragem rodada, ar-condicionado tá bom, manutenção em dia. Então, assim, isso aí é conversa, são pré-contratações. A pessoa vira e fala para você, olha, fulano, eu faço esse carro por R$25 mil. E você ficar silente, isso significa que você anuiu. Porque, via de regra, quem não quer, fala. E o Código Civil, ele prevê essa circunstância. Por isso que ele fala que o silêncio importa em anuência. Mas não é sempre. Silêncio importa em anuência se das circunstâncias do negócio pudesse verificar a questão de uso e costume. Vamos ver a parte final. Quando as circunstâncias ou uso o autorizem, ou seja, o costume da localidade. Sim, é aquela situação do dia a dia, aquela situação de como aquela região trata sobre isso, né? Principalmente interior, onde, entre aspas, muita coisa é vendida no fiado.
esse caso aqui é justamente nessa situação que todo mundo sabe o que é, né? Ah, depois eu te pago. Mas você vai ter que pagar. Por quê? Porque o seu silêncio anuiu que aquela circunstância de pode pagar depois. Então, e a parte final é, e não for necessária a declaração expressa. Isso aqui você tem que colocar no seu instrumento pré-contratual, se você quer uma declaração expressa para que determinado contrato comece a fazer efeito. Tá bom, pessoal? Então, indo a alguns outros exemplos sobre silêncio, vamos ler o artigo, abram aí, e eu gosto que essa aula a gente consiga fazer ela com o nosso Código Civil nas mãos. Justamente porque há algumas leituras, ela é muito esparsa, ela está em vários pontos do Código Civil. Então, é importante que, a partir do momento que eu vou dando exemplos, eu vou trazendo ele pela realidade legal, literária da lei. Então, vamos lá no artigo 359. Diz assim, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. O que aqui está falando? Naquela situação de evicção. Isso aqui não precisa do aceite da outra parte para que ocorra essa situação de restabelecer a obrigação primitiva. Não. O simples silêncio da parte contrária significa que vai ser restabelecido essa obrigação. É isso que o artigo diz. É isso que a gente tem que ter por ciência. Vamos mais um exemplo, que é o artigo 432 do Código Civil. Diz assim, se o negócio for daquele em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo da recusa. Pessoal, aqui nada mais é do que a aceitação pura e simples. Está falando que se você não estabelecer alguma outra condicionante sobre ser expresso aquilo que você quer, aquilo vai ter que valer. É importante isso. Então, aqui fica a primeira premissa, a primeira anotação nesses minutos iniciais da aula. Não quer que algo não seja aceito, não quer que algo não seja, ou melhor dizendo, que seja manifestamente expresso, consigna no seu contrato. Consigna em algum documento pré-contratual, que pode ser um contrato, vamos ver aqui a questão dos contratos preliminares, mas também dentro do seu, uma conversa ali por meio de algum aplicativo de troca de mensagem instantânea, como usualmente sabemos quais são os do mercado, você falar, olha, eu te ofereço isso, mas caso queira, teremos que ajustar em um outro contrato. Por quê? Porque você está condicionando isso a uma forma um pouco mais solene, para não ficar aquilo vago. Porque se você apenas o dizer, você vai sofrer algum ônus nessa decorrência. Pessoal, a próxima fase, a gente falou ali da pontuação. A próxima fase é a fase da proposta. E ainda estamos na fase pré-contratual. E qual que é a fase da proposta? É a fase que eu julgo mais importante dentro de um contrato. Eu vou repetir. A proposta ela está inserida na fase pré-contratual e ela é o momento mais importante da relação contratual. Vocês vão ver que no dia a dia, dentro daquela realidade prática, todos os contratos eles começam a dar problema porque não foi respeitado aquelas negociações, porque não foi respeitado aquela proposta, porque não foi respeitado aquele acordo inicial, que a gente chama de acordo de cavalheiros. Então, pessoal,
Fique muito atento a essa questão das propostas. Mateus, mas existe proposta no nosso Código Civil? Sim. A proposta, ela está justamente no artigo 427. E assim o diz. Abram aí. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar nos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Não se constitui, pessoal, uma exceção. Essa é a literalidade da norma. Só que, claro que há algumas situações onde, vamos lá voltar no plano de validade, não tem o agente capacidade, como caso de interdição, né, curatela, obviamente isso também não vai guardar, ou seja, se ele fez uma proposta e ele vem a sofrer uma interdição, isso não vai guardar eficácia no sentido amplo da palavra, tá? Não vai guardar validade por ausência de agente capaz. Mateus, mas você me falou da interdição, da curatela. Tem outro caso? Tem, pessoal. A coisa mais natural da vida. Se a vida tem uma certeza, a única que podemos falar é a morte. Então, a proposta feita por aquele que vem a falecer não obriga os herdeiros, porque a proposta tem cunho personalíssimo. 427. Sempre ficam com isso em mente, tá bom? Professor, na prática, como é feita uma proposta? Na prática, é um documento onde você vai escrever proposta comercial, proposta de honorários, proposta de acordo, proposta de divisão, proposta de plano de convivência familiar. Pessoal, aqui eu falei sobre direito privado, aqui eu falei sobre direito empresarial, direito civil, né? Privado, civil, direito empresarial. Falei sobre direito de família na hora que eu estou falando sobre plano de convivência. Então, para vocês verem que proposta obriga o proponente em todas as circunstâncias. É a base do negócio, não importa qual negócio que está sendo feito. Se bate no direito de família, se bate no direito empresarial, se bate no direito civil. E aqui eu quero trazer uma situação sobre proposta dentro do direito do trabalho. E um exemplo muito claro e muito clássico que eu posso dar para vocês de atuação do nosso escritório. Um determinado sujeito, eu vou aqui denominar para ficar mais fácil, só a fins didáticos, chamado João. João, ele trabalhava em uma academia, recebia toda a sua verba remuneratória, tudo certo. João quis almejar uma situação melhor de vida. Ele quis fazer um processo seletivo, nota-se, processo seletivo, não estou falando de concurso. Quis fazer um processo seletivo numa determinada empresa para ser professor de educação física para os funcionários e associados dessa empresa, uma empresa particular. Essa empresa fez o processo seletivo, ele foi classificado, ficou lá nos primeiros lugares. A empresa, então, o chamou para fazer aqueles testes de aptidão física, fazer aqueles testes de admissão, né? Os exames admissionais, pegou a carteira de trabalho dele, ou seja, ele pagou o exame admissional, para quem não é da área, é necessário fazer isso antes de você ser contratado, de você ter sua CLT assinada, né? Seu contrato de trabalho assinado, né? Com base na CLT, sua CTPS. Então, ele teve seu exame admissional exigido, ou seja, ele teve que pagar, ele teve que entregar, eles pediram a carteira dele, pediram os documentos dele, ele deu a carteira de trabalho dele, ele deu os documentos e, por fim, pediu para que ele abrisse uma conta num determinado instituto financeiro, porque por ali
seria o pagamento dele. Ou seja, ele fez isso tudo. Mas, Mateus, qual que é o ponto de reflexão que você quer fazer? É justamente a proposta. Houve, nesse caso, uma proposta. Houve, nesse caso, uma quebra da proposta. Por quê? Ora, ele fez um processo seletivo. Ele fez todos os níveis que levava ele à contratação. Inclusive, no edital fala, ou seja, no edital estava virando e falando, olha, você atingindo você sendo chamado, você vai ser contratado. Porque depois da fase do chamamento, depois que ele passa para o teste de aptidão física, depois da fase de chamamento, era só trato burocrático. E assim ele o fez. Assim foi passado para ele a proposta, né? Assim foi passado para ele a proposta no sentido assim, eu vou te contratar. Isso nada mais é do que proposta no seu mais sentido amplo. E aí o que aconteceu com ele? Quando ele estava no dia para ser contratado por essa empresa pega e liga para ele alguns minutos antes. Ele já tinha até pedido as contas do antigo emprego, falando assim, olha, nós tivemos aqui uma discussão e não vamos te contratar. E a partir daquele momento ele me procura. João me procurou como advogado e perguntou, tem algo a ser feito? Nesse momento eu fui fazer um estudo da situação pré-contratual. Porque o que ele ia ser, qual que era o efeito dele ali? Ele ia fazer um contrato. Se ele ia fazer um contrato, todo o contrato, escutam bem, todo, não existe exceção. Todo contrato pressupõe uma negociação antes. Até aquele contratozinho mais... vamos dar um exemplo banal, vamos ser um exemplo aí do Uber, que eu já cheguei a falar que é um contrato de transporte. Ele significa uma pré-contratação. Por quê? Porque na hora que você abre ali, você vê qual o carro vai ficar mais longe, se o carro... Se você faz opção por um táxi, você faz opção por outro aplicativo. Então, isso daí é a sua manifestação de vontade na situação pré-contratual. Então, todo contrato exige uma situação pré-contratual. E aí começamos o estudo. E naquele momento, nós lá do escritório identificamos que, muito embora houvesse uma proposta, nos termos da palavra, a obrigação, né? A proposta obriga o proponente, ou seja, a proposta de contratar mediante aprovação obriga aquela empresa. Ela não seguiu isso. E como você resolveu, Mateus? Ajuizamos uma ação com base, por mais que foi na Justiça do Trabalho, com base nesse artigo 427. Porque o artigo 427 é regra para todos os negócios jurídicos, para todos os contratos, não importa qual ou quais. Todavia, temos que ficar atento apenas a essa expressão, que é bem na frase do meio. Se o contrário não resultar dos termos dela. E o que isso significa? Na prática, pessoal, é quando você coloca aquela circunstância de proposta sujeita à aprovação. Proposta sujeita à validação de documentos. Proposta sujeita à verificação do seu crediário. Proposta sujeita a valores capitaneados por X pessoas. Ou seja, a proposta obriga o proponente, se ao contrário dela não tiver outro resultado. Ou seja, você tem que colocar o que você prevê
como contrário a essa norma, ou seja, a essa escrita, contrário a esse querer, você tem que colocar isso no seu contrato, tá bom? Fica a dica. Então, pessoal, para finalizar essa história, ajuizamos na Justiça do Trabalho e obtivemos êxito. Justamente porque conseguimos entender que houve uma violação da boa-fé na proposta. Por quê? Eles não colocaram isso falando assim, a gente vai pegar seus documentos sujeito a não confirmação no final. Nunca colocou isso. Segundo, depois do exame de aptidão, recolher o exame admissional, né, pedir o exame admissional e a pessoa fazer gasto, pedir para abrir conta, isso significa que não tem nenhuma circunstâncias para mudar o negócio. Logo, houve a quebra da boa-fé. Lembra dos princípios da boa-fé? Os princípios da boa-fé, pessoal, a gente estudará nesse bloco que, de fato, ele, na nossa opinião, principalmente dos aplicadores de direito contratual estudiosos desta nova geração, por assim dizer, que a boa-fé, inclusive com base em alguns enunciados, a boa-fé, ela está tanto na fase pré-contratual, ou seja, ela tem que ser resguardada na fase pré-contratual, quanto na fase pós-contratual. Repito, a boa-fé tem que estar presente na fase pré-contratual, quanto na fase pós-contratual. E se houve essa quebra, há o dever, há a responsabilização contratual pelo inadimplemento, por perdas e danos. E aí você vai mensurar isso dentro da sua realidade do dia a dia. Então, pessoal, passada a fase da proposta que está ali dentro dos casos analisados na situação pré-contratual, vamos aqui adiante seguir qual que é o outro artigo que devemos ter aí por cuidado, ou, melhor dizendo, por respeitabilidade a toda essa etapa até a formação do contrato, até aquele querer externalizado por meio de um contrato propriamente dito, com presença aí de duas testemunhas. Vamos falar o porquê dessas duas testemunhas, mas o que precisamos saber? Primeiro é a questão da aceitação, que foi dita sobre a questão do silêncio. O silêncio ele é resguardado pelo direito, né? O silêncio, o aceite, bem como a proposta. Agora vamos no próximo artigo que trata sobre o tema, que é justamente o artigo 422, que o que eu quero trazer no artigo 422, que já foi uma aula, né? Já foi até uma objeto de nosso estudo, quando a gente estava dentro dos princípios, é que a boa-fé, ela tem que ser balizadora de negócio. A boa-fé tem que ser balizadora de negócio. E como é que eu coloco a boa-fé como balizadora de negócio? Pessoal, de fato, você tem que escrever isso. Tá, Matheus, mas a gente não vê isso escrito. Tá bom. Mas isso pode, dentro de uma briga, dentro da discussão, gerar insegurança jurídica. Então, o meu conselho para vocês, prático, é, de fato, você escrever lá, né? Qualifica as partes contratantes, A e B, e fala, tem as partes por si ajustado, haja vista plena boa-fé, a qual será assegurado também a função social deste contrato, celebrar a presente avença com base nos artigos tais, relacionados a... E aí ali você põe qual que vai ser o instrumento contratual que você está fazendo, compra e venda, locação, tal. Por que que eu estou dizendo isso? Porque este contrato que você está fazendo, ele já começou a dar uma alerta para aquele que pode o julgar se tiver problema, que é o quê? Olha, as partes estavam de boa fé. Então, quem provar a má-fé, porque a má-fé, ela não é... A boa-fé, ela é presumida, então a má-fé tem que ser comprovada. Então, aquele que comprovar
a má-fé tem o dever de indenizar. Mas, Mateus, você falou para a gente sobre a questão da aceitação, eu entendi. Você falou sobre a questão da proposta que você faz em um documento, eu entendi. Mas, afinal, que momento é esse que você está falando agora, já que você não está falando da formação de contratos? Pessoal, eu estou falando dos contratos preliminares, que está no Código Civil. E o que vem a ser contrato preliminar? Contrato preliminar, ele é uma situação contratual onde você vai ali estabelecer paradigmas, você vai estabelecer norte de atuação para um contrato futuro que será celebrado. E eu quero dar um exemplo clássico para vocês, onde vocês vão ter, melhor dizendo, meu conselho é que vocês tenham essa necessidade de fazer esse pré-contrato, ou seja, esse contrato preliminar. No nosso artigo 462, diz assim: o contrato preliminar terá os mesmos requisitos essenciais do contrato definitivo, exceto enquanto a forma. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Há situações na prática do dia a dia onde não conseguiremos vislumbrar qual o contrato que vai ser feito, quais são as nuances desse contrato, quais são as particularidades, né, e as peculiaridades do contrato. Só que aí a pessoa ela não pode ficar a Deus dará. Ela não pode ficar perdida nesse mato sem fim, né, nesse campo aberto, no sentido de tudo pode acontecer, a outra pessoa pode parar de fazer. Então, a tendência é celebrar um pré-contrato. Pessoal, o pré-contrato, apesar de existente, né, o contrato preliminar, apesar de existente desde 2002 no nosso Código Civil, ele era muito pouco utilizado. Mas hoje em dia há uma utilização dele que eu viro para vocês e quero aqui demonstrar o tanto que por mais que as bases contratuais sejam aí de 20 anos, né, que já tem nosso Código Civil, é importante que se diga que as bases, elas são mantidas mesmo quando a gente analisa os contratos novos, né? Aqueles contratos, digamos, digitais, aqueles contratos da nova era que estamos vivendo. Por exemplo, o que, Mateus? Pessoal, startups. Startup é um nome bonito, tá? Mateus, tem contrato? Às vezes algum cliente chega no escritório e fala assim, Mateus, eu quero fazer um contrato de startup, eu quero fazer um contrato para startup. O nome é muito bonito. Você falar, quero um contrato para startup, quero um contrato de startup. É muito bonito. Mas você sabe o que quer dizer uma startup? A linguagem básica de uma startup, startup é um modelo de negócio, escalável e escalonável. Então, assim, tudo que você vê como startup é um negócio já existente no mercado, só que a forma como ele está se organizando, ele vai ser escalonável ou escalável dentro aí de pouco tempo. Então, pessoal, quando alguém chega para você e fala isso, tenta entender o significado da norma, o significado da palavra, melhor assim dizer. Então, assim, contrato de startup, o que ele quer? Ele quer um contrato de modelo de gestão? Ele quer um contrato para quê? Aí você tem que entrevistar mais ele. Nesses casos, pessoal, o que a pessoa fala quando quer um contrato de startup, nada mais é do que ela quer possibilitar, via de regra, a ter uma segurança jurídica para possíveis investidores que estão... Porque uma startup, ela surge numa conversa. Ela surge através de um ideário. A pessoa idealizou e pronto.
ali nasceu, mas você tem que colocar no papel. Você coloca no papel o plano de ações, digamos, né, o plano de negócio, que é o famoso, aí a startup é do americano, né? Então tem o business plan, que é o plano de negócio. Então você traz isso para a nossa realidade, para a realidade do nosso Código Civil. O Código Civil está preparado para isso, Matheus? Tá. O Código Civil está preparado para te dar essa resposta. O Código Civil, ele está preparado para garantir que aquele pessoa que hoje em dia se procura muito eu quero um contrato para minha startup, eu quero um contrato de startup. O Código Civil já te dá essa possibilidade. E qual o exemplo aqui que você quer trazer? Aquele exemplo da pessoa que vai fazer o aplicativo. Você tem a pessoa que vai fazer o aplicativo, você tem na sua cabeça como o aplicativo vai ser feito, mas você não sabe o que vai sair dali. Você não sabe se você vai fazer um uso de um aplicativo já existente, se você vai criar um novo, se você precisa de uma sessão de uso de um software do mercado mundial, se você precisa hospedar seu aplicativo em uma rede X, então você tem que fazer uma sessão. Você não sabe o seu aplicativo, qual que é o nome, você não sabe se o aplicativo vai ter outro nome, se aquela ideia, aquele design, ele vai ser seu, vai ser da pessoa que está criando, então você cria um contrato preliminar. A minha dica, pessoal, então, é você chegar lá e escrever pré-contrato ou contrato preliminar para a elaboração de um contrato entre, aí o nome das pessoas. Ou, como fizemos no escritório certa vez, pré-contrato de licença e confecção de software. Porque ali, pessoal, nesse pré-contrato, pela leitura vocês viram que ele tem que ter a mesma coisa do contrato definitivo. Só que, exceto enquanto a forma. Então, ele é livre para você fazer o que bem entender. Então, você vai pôr quais são as obrigações da parte, você vai pôr quais são os deveres da parte, você vai pôr qual será a questão da remuneração das partes, mas você vai ter ali uma segurança e uma liberalidade de poder mudar isso ao longo do tempo. Imagine só, pessoal, você vai lá, porque uma startup, já que a gente está usando esse exemplo, ela é uma ideia onde ela é escalonável e aí, volta e meia, ela muda de sugestões, ela muda de fatos e acontecimentos, a pessoa tem uma outra ideia e aí quer trazer. Imagina você fazer um contrato para cada ideia que surge do idealizador. Você vai fazer, no mínimo, uns 20 contratos. Para que isso não aconteça, para que isso não ocorra, é importante, é necessário que vocês façam um contrato preliminar. Estabelecendo as nuances do negócio, estabelecendo o que você quer pelo negócio. E é assim, com base nisso, é que você fará, né, valer aquilo que você está fazendo após. Bom, professor, agora você explicou ali a aceitação, você explicou a proposta, você explicou a questão do contrato preliminar. E agora? Pessoal, agora é a formação do contrato. Agora é o contrato definitivo. E, professor, tem algum artigo que eu possa estudar sobre o contrato definitivo? Tem. Qual artigo que eu quero dizer para vocês? Todos os artigos que estabelecem em contratos típicos do nosso Código Civil. É isso mesmo. A formação do contrato tem a ver com cada nuance de contrato. A formação do contrato, se for um contrato de transporte, ela vai seguir ali os preceitos básicos do contrato de transporte. Se for um contrato de seguro, os preceitos básicos do contrato de seguro. Contrato de fiança, os preceitos. Contrato de compra e venda, os preceitos do contrato de compra e venda. Contrato de depósito, os preceitos. Então, a formação do contrato, ela vai estar dentro de cada contrato típico que está no nosso Código Civil.
E aqui eu quero trazer para vocês mais uma situação. Não importe ou não importa qual contrato que você está celebrando. Tenha uma situação que eu quero dizer para vocês que todos os contratos têm que ter. Os considerandos. Coloque os considerandos no seu contrato. Mateus, mas o que é considerando? Vamos lá. Contrato de compra e venda. A, B, né? Lado A, lado B. As partes aqui celebram imbuídas de plena observância da boa-fé contratual, assegurando a eficácia e a validade da função social do contrato, celebrar presente relação, presente negócio, entabular essa avença. 2 pontos. E aí, pessoal, tudo que foi negociado, coloque no seu contrato. Mas como assim, Mateus? Use os considerandos. E aí, considerando é realmente aquela palavra, né, que você vai colocar ali em caixa alta. Eu prefiro assim por colocar em negritar, considerando que as partes livre e conscientemente se reuniram tais e tais dias, considerando que houve a necessidade de arrumar o imóvel para a aferição do negócio, considerando que o negócio, que pode haver eventuais vícios ocultos de não visualização a olho nu, considerando que uma das partes não pode receber o valor no próprio nome, né? Não pode receber depositado em dinheiro, porque às vezes tem alguma restrição aí financeira, e quer que passe para a mulher, então coloque isso. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? É para que vocês coloquem no contrato, os considerandos, que você coloque no contrato aqueles negócios entabulados. E, Mateus, mas isso tem validade? E aqui eu quero ler para vocês o enunciado 25 da primeira jornada de direito civil, que assim o diz. O artigo 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador, ou seja, deu problema no contrato, caiu na justiça, e aí aqui está falando para o julgador. A aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual. O que está aqui falando? Você está trazendo todos aqueles negócios, todas aquelas conversas, negociações, acordos, reuniões, tudo aquilo jogando para o contrato. Então, você está falando que aquilo lá já pressupõe uma boa-fé. Aí você já falou isso, que pressupõe uma boa-fé. Você joga dentro do contrato. Vocês lembram que eu falei para escrever? As partes se reúnem imbuídas de boa-fé? Ou seja, você está pegando o que foi negociado, colocando dentro de um contrato onde você reafirma que quando está ali dentro também está de boa-fé. E você coloca essa relação negocial. E isso serve para quê? Pessoal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já em várias situações constatou que os considerandos são prova da boa-fé. Os considerandos têm que ser observados quando há uma dubiedade de cláusula, porque é normal, viu, pessoal? Quero até dizer para vocês que numa relação de negócio, né, onde tem 2 advogados das 2 partes, alguém vai ter que ceder mais, tá? Alguém vai ter que ceder. E como é que você faz para que, se você não for uma pessoa com expertise de negociar e você aí está começando, você encontra uma banca de advocacia do outro lado muito forte, o que você pode fazer para que também o negócio não deixe de sair por briga de advogado, por ego de advogado? Então, uma dica para vocês é justamente colocar o considerando. Você pode até omitir ou aceitar aquelas cláusulas que ali no seu afago da alma, né, no seu mais interior conhecimento, você fala assim, nossa, aqui vai dar problema.
Mas como é que você prevê esse problema? Colocando os considerandos. Colocar os considerandos no contrato, ele faz com que você, aí, colega advogado, e até para os estudantes, justamente porque ele tem uma eficácia, ele tem uma natureza de norte e orientação, ele faz com que você não se perca dentro dessa sistemática. Então, é muito importante, e eu julgo talvez o mais importante, você colocar esses considerandos, tá bom? Ele é aceito pela doutrina, ele é garantido pela jurisprudência, ele não está no Código Civil, mas se você fazer uma interpretação analítica aí de todas as leis que aqui a gente tratou, né, de todos os artigos que tratamos, nada mais é do que uma forma de você assegurar a boa-fé e a função social do contrato. Entendido? Todo mundo aí captou o que falamos hoje? Falamos sobre a fase pré-contratual, o aceite ou não. Falamos sobre a proposta, como ela obriga e como ela tem força dentro da relação jurídica. Falamos aqui sobre as considerações dentro de um contrato, como colocar, como fazer com que aquele seu contrato ele tenha força e seja resguardado pela boa-fé, ou seja, se aquela outra parte age de uma forma contrária, a gente teria problema. Feito isso, agora vamos fixar a matéria, vamos resolver questões cobradas em concurso de juiz, de promotor, que eu separei aqui para vocês, justamente para demonstrar para você, estudante, mas também para você, colega advogado, como podemos identificar uma situação pré-negocial antes da formação propriamente dita do contrato. Vamos ao quiz. Em 2019, foram estabelecidas por medida provisória, posteriormente convertida em lei número 13.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposição sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a alternativa correta. Só um recorte, pessoal. Antes de vocês responder isso aqui, uma dica para o estudante. Na hora que o examinador colocou isso daqui, ele só quis trazer para você um norte do que ele quer. Ele falou assim, bom, aqui eu quero que você tenha um conhecimento sobre a mudança legislativa da fase contratual, do direito contratual, o que mudou com isso, né? A gente já falou dessa lei quando estávamos falando sobre, o que? Alguém lembra? A autonomia da vontade, lá dos princípios, tá? Então, na aula 2. Então, aqui a gente vai aplicar tudo que foi falado na aula 1, aula 2 e agora complementado na aula 3. Vamos ler as alternativas. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, não. Isso aqui está incorreto, tá tendo uma diferenciação. Não há diferenciação, até pelo princípio da isonomia e da igualdade também. Não há essa diferenciação entre empresário individual ou de responsabilidade limitada quando você está dentro de uma relação de contrato, tá bom? Não se aborda essa situação. A letra B. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e de resolução. Fiquem por dentro dessa B, porque a gente vai voltar nela. C. A alocação de risco definida pela parte deverá ser respeitada e observada, porém até o ponto em que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Bom, o próprio enunciado já está em contradição, porque falou que é livre exercício da atividade econômica. Aqui está falando que vai intervir. Fica aí a deixa para vocês. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada.
e ilimitada, sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção é absoluta. Bom, o recorte para aqui. O que a gente tem que saber disso aqui? A gente tem que saber, nessas últimas questões, que não, pessoal, não há essa intervenção ilimitada. A própria sistemática do Código Civil, alterada pela Lei de 2019, ela falou que tem que haver uma intervenção mínima do Estado. O Estado ele não vai intervir. O Estado ele não é discricionário para intervir. Intervenção mínima. E o que vem a ser intervenção mínima? Você só coloca um contrato no judiciário para o Estado, através do Estado de juiz intervir, quando há um desequilíbrio expresso contratual. Fique bem atento a isso. Pessoal, a letra correta aqui, eu acho que, pelo tudo que falamos, é a letra B. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para interpretação. É os considerandos, viu? Que eu falei para vocês, das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução. São os motivos de rescisão, tá bom? Fixados? Vamos para a próxima questão. Mário, por solicitação de João, apresentou a este uma proposta. Olha o que eu tinha falado da proposta. Uma proposta por escrito para a pintura do apartamento de João, no valor de R$6.000, parcelada em 3 pagamentos mensais, com entrada e prazo para aceitação da proposta de 5 dias. Ou seja, ele fez uma proposta, pessoal, para fazer a pintura do apartamento de R$6.000 e deu validade, 5 dias úteis. Passado 10 dias úteis, ou seja, passada a validade da proposta, João respondeu a Mário, também por escrito, aceitando o valor, mas solicitando, caso fosse possível, efetuar o pagamento em 4 parcelas. Vamos lembrar que antes eram em 3 parcelas mensais, com entrada. E a pergunta segue, com base no que dispõe o Código Civil Brasileiro, a resposta de João implica. Ou seja, João ele fez uma, entre aspas, contraproposta. Vamos ler as alternativas. O aceite da proposta de Mário, obrigando este a cumprir, ainda que com parcelamento em 3 pagamentos mensais, com entrada. Então, aqui está falando assim, João, a resposta de João, né, a contraprestação de João, a contraproposta de João, implica no aceite da proposta de Mário. Vamos para a próxima questão. Alternativa. Uma resposta sem nenhum valor legal, ou seja, está falando que essa contraproposta não tem valor legal. Letra C, a contratação tácita do serviço. Está falando que o João aceitou esse serviço. E D, uma nova proposta agora feita por João. Pessoal, por mais que eu tenha dito contraproposta, e foi propositalmente, justamente para que vocês falem assim, nossa, fez uma... Mas não existe contraproposta, existe proposta. Quando uma pessoa responde sua proposta, ela só tem uma situação a fazer, aceitar. Porque se ela muda, se ela desrespeita prazo, se ela muda valor, se ela muda as condições do negócio, ela não está contrapropondo nada e ela não está tão pouco aceitando ou tão pouco negando. Ela está propondo e não contrapropondo. Ou seja, ela está fazendo proposta. Resposta correta nisso aqui é a letra D. Ou seja, a resposta de João é uma nova proposta. Justamente porque, pessoal, não tem a ver aqui com barganha, como negócio. Negócio, né? Acordo ali, conversas, você faz fora de documento. Documentou, você tem que seguir. É o que o artigo 427 do Código Civil fala, que a proposta obriga o proponente. Jamais contra a proposta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre negociação e também sobre contrato, tá? A formação do contrato, as nuances de aceitação, de proposta, de considerandos, como trazer a boa-fé, como não invalidar o seu negócio jurídico, como torná-lo ele exequível, como torná-lo ele
sempre como uma força aí de segurança jurídica entre as partes, que foi através dos considerandos. E por último, decisões de recorte resolveram algumas questões onde falamos aqui sobre a questão do aceite, falamos de novo sobre a questão do pré-contrato, daquela conduta esperável pela parte e falamos também sobre a questão da proposta. Tá joia? Pessoal, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez esse encontro. Veremos no próximo encontro a situação de gerenciamento contratual, como você ali vai, através de vários contratos, como você fará isso com uma forma mais livre, com uma forma mais simples. Como identificar isso no dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos, nos vemos em breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.